Ô, pessoal, nós paramos aqui, ó, na nossa última aula. Será que só vai vir isso agora? Na outra aula tinha mais? Bom, acho que é isso, hein? Vou começar aí, conforme a galera for chegando, eles se aproximam. Ô, galera, então é o seguinte, ó. Nós paramos na última aula aqui, tá? Estou começando agora. Para a gente conseguir montar as equações estequiométricas e tudo mais, nós vamos ter que balancear as equações muitas vezes, tá? E para balancear essas equações, geralmente a gente utiliza uma regrinha aqui que a gente chama de regra do macho, tá? É uma sequência que você vai utilizar para balancear os elementos, que aí você consegue chegar aos coeficientes de maneira mais simples. O M aqui, ó, é de metal, tá? Então primeiro você vai balancear o metal, depois você vai balancear os ametais, carbono, tá? Carbono, hidrogênio, e oxigênio. Pronto. Essa é a sequência que nós vamos utilizar. Ok? Metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se você balancear nessa sequência, tá? A não ser que seja uma reação gigantesca de oxirredução, tá? Que daí é outro método, é outra coisa, você vai chegar no balanceamento numa boa. Tá? Professor? Oi, filha. Acho que você não compartilhou a tela. Ah, não compartilhei a tela? Tem essa opção também. Deus abençoe. Amém. Glória. Ok, aí, animal. Agora sim, eu sou uma besta, desculpa, tá? A gente acha que tá, mas não tá. Ah, faz todo sentido. Agora sim, agora vocês estão vendo. Então, vamos lá, pessoal. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? É isso que vocês vão ter que utilizar para poder fazer o balanceamento. Seguiu essa ordem, não tem erro. Como eu falei, pode dar problema só nas que são muito grandes por oxirredução. Mas a gente vai ver esse método ainda mais para frente. Por enquanto, sempre essa regrinha acaba dando conta do resultado. Tá? Vamos fazer aqui 3 exemplinhos só para demonstrar e a gente segue no cálculo estequiométrico. Bom, primeira coisa, metal. Tá? Metal nesse primeiro exemplo não existe. Então está fora. Ametal, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Nós temos o nitrogênio. São 2 nitrogênios do lado esquerdo, tá? Do lado direito só tem 1. Para que isso fique certo, eu tenho que multiplicar isso por 2. Tá? Porque aí 2 vezes 1, 2, está balanceado os nitrogênios. Fora o nitrogênio, que é uma metal, vou balancear o carbono. Aqui não existe, então eu vou balancear o hidrogênio. Do lado esquerdo tem 2. Do lado direito tem 2 vezes 3, 6. Para que eu possa ficar com 6 do lado esquerdo, multiplico por 3, tá? 3 vezes 2, 6. Aí está balanceado a nossa reação. Ok? Reação de baixo. Metal. Não tem. Ametal diferente desses caras aqui também não tem. Então eu começo pelo carbono. São 2 carbonos do lado esquerdo. Do lado direito só tem 1. Para ficar com 2, multiplico a molécula por 2. Então, 2 vezes 1, 2. Está balanceado o carbono. Depois eu vou para o hidrogênio. Hidrogênio. Nós temos do lado esquerdo. Cadê? Aqui. 5 com mais 1, 6. Do lado direito, nós temos apenas 2. Para ficar com 6,
multiplica por 3. Então, 3 vezes 2, 6, está balanceado. E aí a gente vem para o oxigênio. Oxigênio do lado direito, 1 com 2, do lado esquerdo, 1 com 2, 3, lado direito, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Aqui, pessoal, eu não vou mexer porque eu já balancei o carbono e os hidrogênios, tá? Então eu não vou mexer. Significa que essa molécula vai me fornecer um oxigênio. Para 7, tá? Para 7, faltam 6. Se aqui eu tenho 2, para ficar com 6, multiplico por 3. Então, 3 vezes 2, 6, com mais um oxigênio, 7. Está tudo balanceado. Aqui embaixo, metal. Tá? Metal eu tenho alumínio. Um alumínio do lado esquerdo, um alumínio do lado direito. Tá, beleza. A metal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio é o nosso cloro. Um cloro do lado esquerdo, 3 cloros do lado direito. Então, para ficar com 3, multiplico por 3. Falta balancear agora, então, o hidrogênio. 3 hidrogênios na esquerda e 2 na direita. É aqui que você precisa verificar se o exercício fala alguma coisa ou não. Por quê? Existem alguns exercícios que falam para vocês, balanceie a equação com os menores coeficientes inteiros. Se ele fala que tem que ser um coeficiente inteiro, eu não posso utilizar fração, né? E aqui, nesse caso, então, eu não poderia, por exemplo, colocar um 3 sobre 2. Professor, por que 3 sobre 2? Porque aqui nós temos 3 hidrogênios e aqui eu tenho 2. Quantas vezes 2 que vai dar 3? Ah, 1,5. Beleza. Só que eu não posso utilizar número com vírgula. Com fração eu posso. Então, qual que é a fração mais simples para 1,5? 3 sobre 2. Tá? Então, se eu multiplicasse por 3 sobre 2, tá certo. Tá balanceado. Ah, mas e se o exercício falar para mim? Não pode balancear com fração. Tá? Se ele falar lá, ó, balancear com os menores coeficientes inteiros. Se ele falar para você, ó, vou deixar 3 e aqui, ó, eu teria que colocar 3. Por quê? Porque se ele falar não pode balancear com fração, tem que balancear com os menores números inteiros, eu teria que colocar um 3 à frente do H2. Só que isso vai mexer com todo mundo. Por que vai mexer com todo mundo? Ó, é o seguinte. Se eu coloco 3 aqui na frente, vai dar 6. Significa dizer que eu preciso ter 6 hidrogênios. Então eu não posso mais utilizar o 3, preciso colocar 6. Esse 6 vai mexer no cloro. Aqui, ao invés de deixar com 3, eu vou ter que colocar 6. Eu multiplico por 2. Só que se eu multiplicar por 2, eu mexo no alumínio. Então eu vou ter que multiplicar o alumínio por 2. Tá? Então, se ele falar para você que tem que ser com os menores coeficientes inteiros, eu teria que vir para esse balanceamento. Se ele não falar nada, você pode balancear com fração? Pode. A gente teria colocado 3 sobre 2 e já teria acabado todo esse problema. Tá? Então fiquem atentos. Se ele falar que não pode balancear com fração, que tem que ser com os menores coeficientes inteiros, nós teríamos um probleminha a mais aqui, que nós teríamos que mexer em todo mundo novamente por conta do hidrogênio. Se ele não falar nada, só essa fração de 3/2 já é o suficiente para balancear o hidrogênio. Tudo já fica certo e a gente poderia seguir. Tá? Então é isso que você precisa observar se ele fala ou não no enunciado. Não falou, pode pôr fração. Falou que tem que ser inteiro, a fração está fora. Tá? A fração está fora. Ou, se você quiser ter uma outra maneira de pensar, você pode balancear com a fração e aí para tirar ela, o que você faz? Multiplica por 2. Pronto. Você multiplica todo mundo por 2, você tira a fração e fica com os menores coeficientes inteiros. Ó. 2 vezes 3/2, 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Pronto. Você faz o balanceamento e se livra dessa fração aí, caso ele não permita. Maravilha? Ok? Seguindo. Agora, nós entramos nas regras. Tá? As regras, ou nos passos, tanto faz. Tá? Tem uma ideia que traz aí passos para o coeficiente estequiométrico, ou regras fundamentais para a reação. Isso que está aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Tá? Isso é considerando o exercício mais filha da mãe que pode aparecer. Tá? Na maioria dos casos, esse passo 1 não é necessário, a não ser que você esteja fazendo uma reação de algo específico ou de vestibular da UEM. Geralmente, UEL, Federal e Enem, eles já vão te dar esse primeiro passo pronto, você vai ter que fazer o restante. Dependendo da questão, até o segundo passo ele também já te dá pronto. Você só precisa fazer os demais. Tá? Isso vai depender
do tipo de prova que você está fazendo, e isso vai depender se ela é específica ou não. Como eu disse, o UEL, Federal e Enem geralmente dão o primeiro passo pronto. Pode ser que eles forneçam até o segundo. No caso da UEM, dificilmente ele dá o primeiro, e aí se ele dificilmente fornece o primeiro, quem dirá o segundo? Se você for fazer uma prova específica, geralmente você vai ter que começar do primeiro passo, que ele não vai te dar isso daqui. Tá? Qual é esse primeiro passo? É escrever a equação química. Como assim? Ele pode citar ali no enunciado. O carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico, chegando até o seu respectivo sal e água, por exemplo. Você vai ter que montar essa equação. Então, se ele falou que o carbonato de cálcio reage com ácido clorídrico, você vai ter que colocar os dois como reagente. O que ele formou? Ele formou o sal. Você vai ter que verificar qual é o sal, vai ter que verificar a formação da água. Depois, se você escreveu toda a equação, aí você vem do segundo passo, que é balancear a equação, como a gente fez aí agora, pela regra do macho. Tá? Isso aqui é comum. Principalmente começar do segundo passo. Tá? Provas de primeiro dia, na maioria, tirando o EM, fornece a primeira prova. Qual é o terceiro passo, fora escrever e balancear? É calcular as massas molares ou volume molar, se necessário. Por que eu falo se necessário? Porque pode acontecer dele fornecer um exercício que ele dá o número de mols e pede o número de mols. Aí só pelo balanceamento você já resolve. Você não precisou calcular massa molar, não precisou calcular volume de ninguém. Porém, na maioria dos exercícios, ele fornece massa e pede massa, ou ele fornece mol e pede massa. Se ele fornecer massa ou pedir massa, você vai ter que calcular a massa molar referente àquela substância que ele deu ou àquela substância que ele pediu. Em alguns casos, ele pode pedir o volume. Qual o volume, por exemplo, de CO2 liberado na combustão de 10 quilos de metano? Então, você, ao invés de utilizar mol, ou ao invés de utilizar massa, você vai ter que utilizar volume. Só lembrando que esse volume aqui é o que a gente utiliza na CNTP. Nós já vimos isso em gases. Qual que é o volume na CNTP para 1 mol? 22,4 litros para qualquer gás. Tá? Qualquer gás tem na CNTP 1 mol igual a 22,4 litros. Para calcular as massas molares, ele vai fornecer a massa de cada elemento ou a tabela periódica para você, e aí está tranquilo. Feito isso, calculou as massas molares ou calculou o volume de quem que ele está pedindo ou de quem ele está fornecendo, aí agora é só estabelecer as regras de 3 entre as substâncias que ele mencionou. Então você pega quem ele fornece, pega quem ele pede e vai montar a proporção entre elas. Tá? Seja em mol, seja em massa, seja em volume, aí vai depender do que ele pediu. Mas a regra de 3 ela precisa ser montada. Tá? Então esses são os 4 passos que a gente tem para seguir. Seguiu esses 4 passos, aí o restante é matemática, certo? Eu coloquei aqui 5 exemplos para vocês, para a gente passar por todas as possibilidades, tá, do que ele pode pedir nesse momento mais básico aí do cálculo estequiométrico. Primeiro, o fácil do fácil do fácil, que é mol e mol. Isso aqui é mais difícil de aparecer porque é muito simples. Você não precisa perder muito tempo balanceando nada, ou então se você tiver que balancear, como ele já fornece mol, dificilmente você vai ter que ficar transformando para alguma coisa. Se ele deu mol, pediu mol, é só jogar nos coeficientes estequiométricos e sai pronto. Então isso aqui não exige muito de você, por isso que as provas não pedem muito desse jeito, tá? Mas vai que, né? Vai que aparece. Então vamos montar aqui este esqueminha, essa regrinha de 3 e ver o que ele pede. Dado a reação, CH4 mais O2 formando CO2 e O2. Aqui não é O2 não. Cacete de agulha. Pronto, aqui é H2O. Vamos lá, fazendo o balanceamento, tá? CH4 mais O2 formando CO2 e água. Primeira coisa para você balancear, você tem que utilizar a regra do macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como não tem metal e ametal diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, essa é a sequência, tá? Começamos pelo carbono. Um carbono à esquerda, um na direita, está balanceado. Hidrogênio, 2 na esquerda, ou 4 na esquerda, e 2 na direita. Para acertar, multiplica por 2. Oxigênio, 2 na esquerda,
Na direita eu tenho 2, mais 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Para ficar com 4, multiplica por 2. Ponto. Está feito o balanceamento da reação. Depois, quantos mols de água, então ele já fala desse cara, pega ele, são formados por 6 mols de O2. Então ele fala desse cara, pega esse cara. Professor, e o restante? Cara, o restante aqui não vai servir para nada, tá? Já que nós já fizemos o balanceamento, o restante aqui não vai servir para absolutamente nada. Por quê? Porque ele não fala nada de metano, ele não pede de metano. Ele não fala de CO2, ele não pede de CO2. Então eu vou relacionar quem ele forneceu e o que ele pediu. Então, como o coeficiente estequiométrico é 2, 2 mols de O2 formam 2 mols de água. Qual é a quantidade que ele está utilizando, tá, de O2? Ah, ele está utilizando 6 mols de O2. Tá. Então, o que ele vai formar? X de água. Então, X é igual a 6 vezes 2, dividido por 2. Portanto, isso vai me dar um X igual a 6 mols de água. Então, tá lá. Essa é a quantidade de água formada. Tá? Percebe que a gente não teve tanto trabalho. A gente não teve tanto trabalho assim. Por isso que esse tipo de exercício é difícil de aparecer. Tá? Difícil ter uma questão única e exclusiva dele. O mais comum é que ele misture isso com massa, tá? Para poder dar uma dificultada um pouco maior. Que é o que nós vamos ver aqui no segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente já começa a deixar melhor, a deixar mais bacana os cálculos que nós temos. Olha lá, massa-massa. Tá? Massa-massa. Isso aqui já é o mais cobrado. Tá? Isso já é o mais cobrado. Professor, por que isso é o mais cobrado? Porque ele te força a fazer o cálculo de massa molar. Isso, muitas vezes, ele coloca substâncias como essa, né, que dificultam um pouco mais o cálculo da massa molar. Se é um cara que não manja muito de química, ele não vai conseguir nem calcular a massa. Tá? Então, o mais comum é que ele forneça a massa e peça a massa. De 10 exercícios de cálculo estequiométrico que aparece, 5 basicamente são relacionados com massa. Tá? São os campeões de prova aí. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, balancear a equação. Né? Macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Começa pelo metal. Cálcio. São 3 cálcios do lado esquerdo. Cálcio, só tem um do lado direito. Para que isso fique balanceado, multiplico por 3. Ametal, diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tem o fósforo e tem o enxofre. Ah, você vai começar por qual? Tanto faz, tá? Tanto faz. Fósforo, quantos fósforos nós temos aqui? 2. 2 vezes 1, 2. Então, como aqui eu só tenho 1, para ficar com 2, multiplico por 2. Ok? Enxofre. Quantos enxofres eu tenho aqui? 1. Quantos enxofres eu tenho aqui? 3. 3 vezes 1, 3. Então, para ficar com 3, multiplico por ele. Ponto. Carbono. Não existe. Hidrogênio. Vamos verificar. Quantos hidrogênios? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Tá certo. Oxigênio, vamos verificar. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 12 com 8, 20. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. 12 com 8, 20. Pronto. Está balanceado. Tá? Balanceamos a nossa equação. Bom, feito esse balanceamento, nós vamos ver o que ele está pedindo e o que ele está fornecendo. Partindo-se de 62 gramas do fosfato de cálcio, então eu já pego o fosfato de cálcio, que ele vai ser necessário. Qual a massa de ácido fosfórico obtida? Então, ele pergunta do ácido fosfórico, eu preciso pegar ele. O ácido sulfúrico, aqui não vai servir para nada no nosso cálculo, e o sulfato de cálcio não vai servir para nada no nosso cálculo. Então, se não tem nada na frente dele, é 1 mol do fosfato de cálcio está para 2 mols do ácido fosfórico. Como ele me fornece massa e como ele pede massa, eu preciso calcular as massas molares. Tá? Preciso calcular as massas molares. Então, calcular aqui no cantinho. São 3 cálcios. Eu tenho 2 fósforos. Não esqueça que ele 2 está fora do parênteses. Então, ele multiplica todo mundo dentro do parênteses. Por isso, 2 fósforos. 2 vezes 4, 8. 8 oxigênios. Cada cálcio, ele vai dar a tabela periódica, 40. Cada fósforo, 31.
Cada oxigênio, 16. Multiplica e soma. Vamos lá. 3 vezes 40, 120. 2 vezes 31, 62. 8 vezes 16, 6 vezes 8, 48. Com 80, 128. Então, 8 com 2, 10, com 0, 0 vai 1. 1 com 2, 3. Com 6, 9. Com mais 2, 11 vai 1. 1 com 2, com mais 1, 3. 310. Então, isso é igual a 310 gramas, tá? O que a gente calculou aqui foi a massa molar. Isso está para 2. Por que 2? Porque são 2 mols. Vamos no ácido fosfórico. Tem 3 hidrogênios, tem 1 fósforo, tem 4 oxigênios. Cada hidrogênio vale 1, cada fósforo vale 31, cada oxigênio vale 16. Então, isso vai ficar 3 mais 31 mais 64, o que resulta em 98 gramas por mol. Pronto. Montei a proporção em massa, que é o que eu preciso. O que ele fornece para mim? Partindo-se de 62 gramas de fosfato de cálcio. Então, 62 gramas está para X. Galera, duas maneiras de resolver isso, tá? Duas maneiras de resolver isso. Se você é aquele aluno que fez 10 anos de Kumon, né? 10 anos de Kumon, ou é aquele aluno que gosta de matemática e tem muita facilidade em matemática, o que você já conseguiu visualizar? Tá? O que você já conseguiu visualizar aqui? Ó? Você já conseguiu visualizar que daqui para cá, tá? Daqui para cá, você simplesmente dividiu isso por 5. Seguindo a regra de Proust. O que a regra de Proust diz? Que a reação deve sempre seguir a proporção. Então, se eu divido 1 por 5, o outro também vai ser o quê? Dividido por 5. Então, se eu dividir 2 vezes 98 por 5, pronto, eu chego no meu resultado. Então, 2 vezes 98, isso é 196, dividido por 5. 19 por 5 vai dar 3, sobra 4. 46 por 5 vai dar 9, sobra 1. 10 por 5, 2. Pronto. Então você já sabe que o resultado é 39,2 gramas. Ah, professor, eu não sou esse cara aí, não. Nunca fiz Kumon, não sou bom em matemática e não vai rolar. Beleza, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Vai multiplicar cruzado, normalzinho, ó. Multiplica cruzado. Você chega que x é igual a 62 vezes 2, dividido por 310. Aí. E aí você vai fazer a conta. Pode multiplicar tudo em cima e depois dividir aqui embaixo, tá? Ah, professor, mas eu não sou tão ruim em matemática assim. Eu consigo enxergar que esses caras são múltiplos. Tá bom? Tá bom? Então, multiplica aqui que você vai chegar na mesma coisa. 196 dividido por 5, ou seja, x é igual a 39,2 gramas. Pronto. Então, se você tem facilidade com cálculo, se você conseguiu enxergar o que acontece, pode fazer por esse método aqui, ó, da divisão, que é nada mais, nada menos do que aplicar a lei de Proust? Pode sim, pode sim. Ah, eu não enxerguei isso daí. Não tem problema. Você vai multiplicar cruzado, tá? Vai multiplicar cruzado e vai fazer o seu cálculo normalmente. Independentemente da maneira que você escolha, o resultado é o mesmo, tá? Eu falo isso porque tem aluno que fica preso. Ah, professor, então eu tenho que fazer isso aqui toda vez. Tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso, tá? Não tem. E até em alguns casos, nem é bom. Por quê? Porque muitas vezes isso aqui deu sorte que foi com o número inteiro. Às vezes ele pode ser multiplicado por 2,37, você não vai enxergar. Pode ser dividido por 4,91, você não vai enxergar, tá? Que foi dividido por esse valor. É muito minucioso. Então, daí você volta e faz a sua regra de 3 normal, tá? Mas quando foi por um número inteiro, que fica mais fácil de você visualizar, pode fazer? Pode, uma boa. Ah, professor, eu não vou perder tempo. Não vou perder tempo com isso. Vou fazer direto a regra de 3. Pode? Claro que pode. Lógico. Se é a maneira que você se identifica mais, se é a maneira mais simples para você, mas claro que pode. Porra, certeza. Tá? Com certeza.
Beleza? Esse é o exemplo 2. Massa, massa. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo exemplo aí, ó. Próximo exemplo, massa-volume. Muito cobrado também, tá? Muito cobrado também. Esse exemplo de massa-volume, ele é muito cobrado também, tá? Se você pega aquela típica questão da Federal do Paraná e da UEL, manja aquela que tem 1, 2, 3, 4 e 5, que é uma somatória disfarçada, só pode acertar inteira, e ele pergunta, 1 e 2 estão corretas, 1, 2 e 3 estão corretas, 3 e 2 estão corretas, e etc. Essa questão é a típica questão que cai no primeiro dia, na Federal e na UEL. A UEL sempre coloca uma questãozinha de cálculo estequiométrico aí, sempre. E ele gosta de colocar essa questão com volume também. Então fiquem atentos, fiquem espertos, porque isso é muito recorrente, tá? Dessas provas. Vamos lá. Reação KCO3, carbonato de cálcio, forma óxido de cálcio e forma CO2. Vamos balancear. Metal, cálcio. Um cálcio na esquerda, um cálcio na direita. Beleza. A metal diferente não tem, carbono. Um na esquerda, um na direita. Oxigênio. 3 na esquerda, 1 com mais 2, 3 na direita. E, professor, está tudo balanceado? Sim, está tudo balanceado. Então, vamos na fé de Deus. Qual o volume de CO2? Então, pega o CO2. Formado por 320 gramas do carbonato de cálcio. Pega o carbonato de cálcio. Vamos montar a proporção entre eles. 1 mol do KCO3 está para 1 mol do CO2. Problema. Posso deixar o KCO3 em mol? Não posso. Por quê? Porque ele me deu massa. Então eu preciso transformar para massa. Posso deixar o CO2 em mol? Não posso. Por quê? Porque ele me perguntou o volume. O que a gente considera? Vamos considerar aqui, ó, como ele não falou, eu falo agora. Vamos considerar que nós estamos na CNTP. O que a gente sabe na CNTP? Que 1 mol de qualquer gás é igual a 22,4 litros, tá? Isso nós sabemos. Então, vamos calcular a massa de quem a gente precisa calcular massa e depois nós passamos para litros, o que a gente precisa passar para litros. O carbonato de cálcio tem um cálcio, ele tem um carbono e 3 oxigênios. Cada cálcio vale 40. Cada carbono vale 12. Cada oxigênio vale 16. Se você somar, quanto que vai dar isso aqui? 100 gramas por mol. Tá? 100 gramas por mol. Por quê, professor? Porque vai dar 48, com 12, 60, com 40, 100. Então, 100 gramas do carbonato de cálcio formam. Se ele está pedindo volume, eu vou usar o volume que eu tenho. 22,4 litros. Qual foi a massa utilizada? Ah, foi utilizar 320. Então, 320 gramas para X. Ah, professor, eu sou aquele cara bom de matemática. Eu enxerguei que daqui para cá foi 3,2. Então, daqui para cá também vai ser 3,2. Verdade, tá? Verdade. Se você acha que compensa, faça. Eu, sinceramente, não acho. Quando não for número inteiro, quando não for 0,5, dificilmente eu acho que não compensa, tá? Por isso nós vamos fazer a regra de 3 padrão. 320 vezes 22,4 dividido por 100. Vou cortar esse zero com esse zero. E aí vamos multiplicar. Tá? Se você quiser, você pode cortar mais esse zero e colocar uma vírgula aqui. Porque daí fica 3,2 vezes 22,4. E o resultado sai direto. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. 8, 6, 11, 7. Quantas casas? 1, 2. Então, 2. Traduzindo, qual é o volume formado? 71,68 litros de CO2. Esse foi o volume formado dele na CNTP. Aí. Percebam que quando vocês começam a fazer esses exercícios, eles começam a ficar simples. Por quê? Porque não tem muito segredo. Tá? Não tem muito segredo. O que todos vão ter? Vão ter que balancear e montar essa primeira parte. E depois? Depois vocês têm que analisar qual é a unidade que ele está trabalhando. Ele trabalhou com volume? Substitui por volume. Ah, ele está trabalhando com massa? Substitui por massa. Ponto. Só isso. Tá? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. A pior parte é a parte de cálculo. Isso aí não tem como negar, tá? Não tem como negar. Mas segredo aí não tem muito não, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso.
Exemplo 4. Volume, volume. Tá? Volume, volume. Aqui também, tranquilo, uma boa. Vamos nessa. Qual o volume de HCl formado por 15 litros de H2? Cara, não sei, preciso balancear primeiro. Hidrogênio e cloro. Então, qual dos dois eu vou balancear primeiro? O cloro, que é um ametal. 2 cloros na esquerda, na direita eu tenho 1. Multiplica por 2. Automaticamente, isso já multiplicou o hidrogênio também e já o balanceou. Então, tá filé. De quem que ele fala? Ele fala do HCl e ele fala do hidrogênio. Então, eu pego esses caras. 1 mol do H2 para 2 mols do HCl. Mais uma vez, vamos utilizar a CNTP, 22,4 litros. Professor, sempre é CNTP? Sim, a não ser que ele fale o contrário. Tá? A não ser que ele fale o contrário. Por exemplo, ele pode falar da CATP, que são condições ambientais, que daí ele pode dar como 24,6 ou ele pode dar como aproximadamente 25 litros. Mas aí ele vai ter que citar isso aqui para vocês. Se ele não falar, é CNTP. Tá? Ah, ele pode falar CNTP de uma forma diferente? Pode, pode. Bastante cuidado nisso quando o exercício quer ser filha da mãe. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quais são essas condições? Temperatura 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E pressão, professor, quanto que é a pressão? 1 atmosfera ou ele pode colocar em milímetros de mercúrio. É 760. Tá? Essas são as condições da CNTP. Em alguns exercícios que ele quer ser mais chato, ele não fala que é CNTP. Ele fala, calcule o volume do gás que está nas condições de 0 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio. O que é isso? Isso é CNTP. Ele falou de maneira disfarçada, mas isso é CNTP. Tá? Cuidado com isso daí. Voltando para cá. Se é 1 mol, 22,4 litros. Se são 2 mols, 2 vezes 22,4 litros. Quanto que ele está usando de H2? Ah, professor, ele está utilizando 15 litros. Tá bom. Então, quanto que ele vai formar? X. Multiplica cruzado. X é igual a 15 vezes 2 vezes 22,4 dividido por 22,4. Tchau, tchau. 2 vezes 15, 30. Então, X é igual a 30 litros de HCl. Lá. Esse é o volume, tá? Esse é o volume de HCl formado nesse exercício aí. O volume. Certo? É simplinho também quando aparece volume. Por isso que ele prefere colocar volume massa, para não dar essa chance aqui para nós, ó, de simplificar o 22,4 com o 22,4, tá? Por isso que ele prefere colocar volume massa para não te dar essa simplificação, tá bom? E o próximo e último exemplo da aula de hoje envolve o número de moléculas. Esse é bacana também, tá? Esse é bacana também, porque envolve a constante de Avogadro. Lembra? 6,02 vezes 10 a 23 vai aparecer aqui. Então, massa, partículas. Ó. Quantas moléculas de gás carbônico, então é o primeiro cara que eu preciso pegar, quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima de 4,8 gramas de carbono? Então, ele me fala do carbono e ele me fala do CO2. Ah, professor, tem que balancear. Tem, mas já está balanceado, né? Um carbono e um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Tá tranquilo. Então, o que a gente tem? Que 1 mol de carbono forma 1 mol de CO2. O que ele está fazendo? Ele está fornecendo massa para o carbono. Então, o que eu preciso colocar aqui? A massa molar. Massa molar para o carbono, tabela periódica, 12 gramas. O que ele está pedindo para o CO2? Para o CO2 ele está pedindo moléculas. O que eu utilizo? A constante de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ó. Isso é a constante de Avogadro. Olha lá. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Professor, eu não posso usar só 6 ao invés de 6,02? Se o exercício não falar nada, você não pode. Tá? É claro, se for um exercício objetivo, um exercício de X, o cara só vai analisar teu gabarito, dane-se, coloca para facilitar a tua conta. Pode colocar para facilitar a tua conta. Tá? Não vai chegar no resultado exato, mas vai chegar muito, mas muito próximo. Mas se for um exercício discursivo, cara, e o exercício não falar nada, você não pode usar só o 6, não.
Continuando. Qual é a massa de carbono? 4,8. Isso é X. Ah, professor, de 12 para 4,8 eu não sei o que aconteceu. Bom, não tem problema. Se você não sabe, não tem problema. Ah, eu consegui enxergar. De 12 para 4,8, isso aí foi dividido por 2,5. Beleza. Então é só... Cadê meu lápis? Então é só dividir por 2,5 aqui? É. Ah, professor, eu não gosto disso, eu não enxergo. Tá bom. Multiplica cruzado. 4,8 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso dividido por 12. Tá? Olha que filha da mãe. Se fosse 6, ó, corta e já era. Tá? Mas como não é, danou-se. Ah, professor, mas se foi de X, você falou que pode. Verdade. Então, isso aqui vai dar aproximadamente... Opa, não é aqui não. Vem embaixo. Aproximadamente 2. 4,8 dividido por 2, 2,4 vezes 10 elevado a 23 o quê? Moléculas de CO2. Aí. Tá? Se o exercício for de X, provavelmente vai ficar 2,400 alguma coisa. Então, já era. Tá? Já era. Pode fazer assim direto. Beleza? Não, acabou não. Falta 2 minutos e 10 ainda. Mas acabei a aula. Tá? Falta 2 minutos e 10, mas acabou a aula. Certo? Galera, essa era a aula de hoje. Na aula de semana que vem a gente continua, tá, com essa parte de cálculo estequiométrico, só que aí nós vamos começar a dificultar. Então nós vamos para reações sucessivas, rendimento, pureza, reagente limitante e reagente em excesso. Tá? O básico é isso, nós só vamos dificultar um pouco mais. Temos que fazer mais contas para a semana que vem. Bom, à tarde eu mando a aula para vocês, tá? Sobre funções nitrogenadas, amina e amida, e mando uma atividade para vocês resolverem. Certo? Ok? Queridos, fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana, bons estudos, bom descanso e até a próxima. Tchau!